Considerando que o seu trabalho com a conscienciologia, de certa forma, já havia sido traçado, dando a sua atual ressoma, é igual ao seu também. Qual o significado da sua passagem pelo movimento espírita? Foi para ajudar as coisas, e eu fui lá para ver, porque aquilo me ajudou muito na questão dos fenômenos parapsíquicos, desde pequeno. E era só espiritismo que tinha aí para ajudar. Na minha terra não tinha nada de parapsicologia, ou gente que fazia pesquisa de parapsicologia. Que importância isso teve? Ou foi algum desvio da sua rota? Não, já estava mais ou menos traçado para a gente ajudar o processo do Chico Xavier. E eu fui trabalhar com o Chico Xavier porque a minha mãe pediu. Nós fomos lá, eu mesmo, nos apresentamos, eu e ela, para ele. Eu não conhecia a gente diretamente. Em 1955. O problema todo foi ele. Em relação à identidade extra, por exemplo, esses espíritos comunicantes, né, que tem o André Luiz e outros, que então eles têm um nome que eles estão assinando que não necessariamente é o nome que eles tiveram na vida intrafísica. Isso poderia ser considerado uma identidade extra? Não. É outra coisa, é tipo não, pseudônimo. É igualzinho, por exemplo, você não pode falar que o enumerador, a identidade extra dele, não é. Isso foi eu que dei. Entendi. Por exemplo, André Luiz é o nome do irmão do Chico. Ele é que arranjou o nome e ficou de acordo, os dois. Entendi. Não necessariamente tem a ver. Não. Entendi. É a pessoa que escreve que Chico pôs. tem um irmão que chama André Luiz, nasceu muito antes das coisas do André Luiz. É um pseudônimo. Ele gostava do nome. Não, mas aqui, só fica aqui. Não, ele gostou do lá, nome né? bonitinho. André Luiz. Entende? Então, provavelmente o André Luiz não vai usar esse nome André Luiz como identidade Não, extra. se ele tem, É outro. eu não sei. Precisa examinar. Primeiro Se é ver se tiver. tem. Tá, entendi. Se tiver, não necessariamente. Se não tem, a gente arranja. Vamos arranjar da agora para frente. Né? A gente arranja aí para vocês. Aquele que quiser depois, quando a MD somar, se não tiver, me fala, que eu vou estudar seu caso. E outra coisa, eu vou fazer uma banca e não vou cobrar nada por isso. Tá certo? Agora. Aqui, Max. Parece que o Max está. Estava dessa vez. Professor Waldo, eu gostaria de entender um pouco mais essa questão da intercessão, do mérito, né? Aí pegando aquele caso que o senhor já colocou, que aí a pessoa vai lá, mata uma pessoa que é mais evoluída, aí essa pessoa mais evoluída passa a fazer assistência para aquela pessoa que causou mal para ela. Aí eu queria entender o mérito nesse contexto. Aí, então você vai entender o mérito da cobaia aqui. Eu já contei o fato, vou contar tudo bonitinho de novo, para você tirar agora, vamos dizer, uma ilação, eu não estou falando lição, não, ilação de outro ângulo, com outro matiz. Eu estava com meu Fusca, tudo bonitinho, maceteado, e vou para a Barra da Tijuca, para encontrar com as pessoas, que eu estava até fazendo assistência lá. Vou com o carro e na hora que eu subo a curva para pegar lá no Rio, você conhece bem o Rio, a situação? No Leblon, na hora que você sobe ali para caminhar lá para os dois irmãos naquela situação. Lá tem um sinal, que às vezes fica o guarda e para tudo, porque está muito congestionado, muito carro passando para um lado para o outro. O que eles fazem? Para o negócio lá. Eles, então, o que se passa? Eu vou com o meu carro na curva, exatamente no meio da curva, eu chego e está tudo parado. Eu paro meu carro, fico quieto para trás. Um homem vem distraído, que era o médico, com um carro novo, enorme, você está entendendo, novinho, e vem com a corda toda atrás, quando ele bateu no meu carro. É lógico, né? Meu carro maceteado, mandou o carro dele para as cucuias. Ele foi para o escambau. Entendeu? Aí o homem sai de lá e vai ver, nós vamos examinar o que aconteceu com o carro. Então, quando eu vejo o homem, os olhos dele começam a aparecer lágrimas, aquele negócio, não tem nada não. Você não tem seguro, não. O carro, desse jeito, não tem nada, não. O que você acha que você precisa para pagar isso aí? Assim, eu acho, pelas coisas que eu vi aí, os negócios, vai ficar em tanto. Então não tem nada. Tirei um talão de cheque, dei para ele. Assim, vai lá e acerta isso. Você, mas não interessa, eu tenho dinheiro, não vai me fazer falta, e eu vou ficar tranquilo. Esse meu carro é maceteado. Se ele fosse o outro, não teria acontecido nada com você. Nós dois teríamos estourado tudo. Ele aguentou bem, por isso que estourou pouco, porque senão ia estourar mais. Por causa da velocidade que o cara veio, eu acho que ele aumentou
a velocidade para poder subir, porque na curva tem que subir. Você sabe onde é que eu estou falando, né? Na hora que faz a curva ali. Agora, Niemeyer, Avenida Niemeyer, na hora que vai subindo. Agora, o cara ficou meu amigo depois dessa. Eu encontrei com ele feliz da vida, já tinha resolvido a coisa, estava trabalhando lá. Ele era médico, muito bem, mas estava começando. Um negócio terrível, né? E outra coisa, como é que ficava? Então você veja, aquilo foi espontâneo do meu lado. E eu me senti bem, ele também, ficou meu amigo, ficou por isso. É a vida. Agora, eu virei para ele e falei assim, olha, não fica distraído, não. Esse negócio de dirigir distraído é um perigo, você está distraído. Você não viu o negócio à distância. Você não viu mesmo. Quando eu vi, estava batendo. Cada curva, né? Subiu com força ali. Então, pensa nisso. Se um caso desse, de carrinho, coisa à toa aí, acontece um caso desse, pensa bem no resto. O que é que esse povo não raciocina? A ilação que você pode tirar disso. Professor Waldo, assim, eu entendo a atitude do amparador de querer ajudar a pessoa. Eu fui amparador dele. Também. O que eu queria entender é o seguinte, assim, o mérito da pessoa nesse contexto, entendeu? Pois é. É isso que eu queria entender. Agora, veja, ele tomou uma lição, né? Outra coisa, a lição maior que eu dei não foi ter dado dinheiro para ele consertar o carro, não. Foi de ter falado para ele, você precisa de olhar com atenção o que se passa. Olha bem isso. Porque senão amanhã ele poderia ter um acidente que ele ia morrer, né? Eu tirei ele da morte. Isso aí é que eu pensei lá na hora. Que ali, para bater, se há de ver as lanternas do carro, o negócio todo, ficaram irreconhecíveis. Quebrou tudo na frente dele. Porque meu carro era todo maceteado, ele era um blindado. O cara vem e bate. Agora, aconteceu alguma coisa. A hora que ele bateu, o negócio foi um pouco, aqui o carrinho, ele foi um pouco para frente, mas não bateu em nada. Mas não teve nada com ele. Valdo, mas quem que era essa pessoa? Esse ponto é coisa do passado seu com essa personalidade, né? Coisa que veio do passado e que ali apareceu não é só no isso, contexto. A inspiração que devem ter me dado na hora, né? Que eu levei um susto danado, né? Separado, tudo que é, esperando, você sozinho, eu estou aguardando, já estava ali, há alguns minutinhos. Chega o cara e... Brum! Você já recebeu alguma trombada assim de trás? A gente assusta, para quem não está acostumado com aquilo... A pessoa pode morrer. O negócio foi pescoço. Não, isso aí, por exemplo, o meu amigo lá da Itália, que eu fui antes dele morrer, ele morreu devido a um processo desse. Efeito chicote. Ele já estava tudo com aparelho, aquele negócio, e acabou que matou o cara. Um pesquisador da parapsicologia de Verona. Eu fui lá para ver, justamente ele. Valdo, agora eu queria entender uma questão ainda em relação ao processo da afinidade no passado, né? A afinidade é uma questão que envolve o passado. Só que quando você começa a trabalhar com as questões de conscienciologia, as pessoas começam a melhorar e começam a descobrir essas afinidades ou a desenvolver essas afinidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que isso funciona. O problema todo é que conosco, a tendência nossa é você começar a saber mais do grupo do que da intimidade. Então, por exemplo, a família nuclear às vezes fica secundária num caso desse. Você primeiro vai saber os outros que têm afinidade consciencial, cosmoética, policármica. Em seguida, ou em segundo plano, é que você vai ver os afins do seu grupo consanguíneo. Essa é que é a diferença das coisas. Lógico comentou sobre a questão do pistolão. Você acabou funcionando como um fator atrator extrafísico das pessoas que tinham mais afinidade com você no início. Sim, mas todo mundo é assim. Teve a questão do pandeiro, que você comentou. Todo mundo é assim, dependendo do serviço. Então. E outra coisa, com os amparadores e as consciências mais evoluídas, quanto mais você faz positivo, mais eles vão lhe dar. Mais eles fornecem alguma coisa, eles doam a situação para você. Eles vão te dar apoio. Isso vai ampliando, ampliando, ampliando. É assim que a pessoa evolui mais depressa. Então inevitavelmente, a afinidade é inevitável na evolução. É inevitável. Agora, não sou só eu. Não fica pensando que se deixar para o Loche, ele só pensa em mim. Pense em vocês todos aqui. Quando dessomar, nós vamos ter um processo
do período pós-dessomático, depois da segunda dessoma, está entendendo? Totalmente diferente e melhor do que os anteriores. Isso vai ser inevitável. Vocês pensam bem quantas horas você não tem pensado do processo de evolução, intermissão, cosmoética, policarmalidade, querendo ou não. Isso aí é interassistencialidade. Então, é a conviviologia, é a vinculologia. Pensa bem nisso. Isso tudo pondera demais e pesa na balança e vai abrir caminho novo, não tem saída. A gente acaba tendo mais afinidade com outras pessoas, não, às vezes, aí do que com a você própria vai família. elastecer a sua cosmovisão a respeito de quem é quem. É o negócio do quem é quem, aquele livro lá, quem é quem, o nosso lá, já participei, Who's Who. É o negócio de ver. E tem aquela questão, às vezes, de você voltar na família para mostrar como é que você está, né? Porque, às vezes, a família simplesmente não sabe mais de você, não tem mais ideia de como é que você está, né? Mas aí o processo genealógico, ele fica até secundário. Mas você vai começar a entender mais o que é a prosêmica, do ponto de vista da vinculologia. Quem é quem mais próximo? Eu já tenho mostrado para vocês. Por exemplo, eu no início não queria estar falando muito do enumerador, transmentor, monja, nada disso. Quem é que falou para eu falar? Foram eles. Que era para eu dar exemplo para vocês. Ver como é que é isso. Não é um exemplo que às vezes vai pesar muito na balança, tem gente muito melhor do que eu por aí fora. Mas o processo é ver qual é o modus operandi, o modus faciente da cobaia. Eu. Como é que isso funciona comigo? De que modo que é que eu sei, tenho experiência ou dou valor para as coisas? Vocês têm que olhar por aí. Agora, isso é impressionante. Agora, vamos falar franco para vocês. Não adianta falar tudo isso e mais alguma coisa e acrescentar muito mais coisa. Vocês não vivem dentro do meu micro-universo consciencial. É a mesma coisa com o processo da monja que eu já mostrei para vocês. Eu não vivo lá dentro, nem vocês vivem. Você não sabe como é que é o processo serenal. Entendeu? Então vocês não vão poder saber, eu, no meu nível, que já estou assim, bem dentro do processo da especificidade, como é que a gente sente. Vocês têm que vivenciar o processo. Então, o problema da interiorização impraticável é terrível. Você está entendendo? Que não dá para você saber. Mesmo, por exemplo, se a monja ou, vamos dizer, o reorganizador deixasse que você o possuísse temporariamente, fizesse uma possessão interassistencial ou interconsciencial ali, você mesmo assim não ia pegar nada. Foi o que aconteceu comigo com a monja. A hora que eu vou entrando, eu recuei. Não adianta que isso aí me perturba, em vez de me ajudar. Então, o processo todo é esse. Nós estamos aqui estudando, presta atenção, direito, tá certo? Vem aí, então, uma grande consciência que se traz o para-direito deste tamanho. Você acha que a turma vai aguentar? Não vai. Mas a megaforização... Tem que ter. Então, tem que chegar até perto. Mas a raia tem que ser defendida. Ela tem que ser respeitada. Tem a raia. Esse exercício aí essa prática da megaforização já é para ajudar a gente a melhorar essa condição? É para o povo começar a pensar como é que isso funciona, como é que é. Que a gente não pega um milésimo do que é realmente, não, né? Mas às vezes a pessoa que tem vindo aqui de vez em quando, eles estão falando as verdades muito sérias. Vai perceber. De onde você menos espera, a pessoa fala as coisas certinho, do jeito que está passando. Então, lá. Isso é um exercício para a gente já ir Agora, as 40 manobras e tudo isso, também. as dinâmicas de parapsiquismo, sabe a pessoa entrar mais nisso? Ela chega lá.